Eu e Tu, de Martin Buber. Introdução e tradução de Newton Aquiles von Zuben. Editora Moraes, segunda edição. Postscriptum. Quando, há mais de 40 anos, eu esbocei pela primeira vez este livro, o que me impeliu a fazê-lo foi uma necessidade interior. Uma visão que, desde minha juventude, aparecia sem cessar, para logo em seguida se esvaecer. Atingiria uma claridade constante que possuía, tão evidentemente, um caráter suprapessoal, que eu compreendi imediatamente que meu dever era ser seu testemunho. No entanto, logo após ter me convencido da dignidade de, pelo meu serviço, tomar a palavra e de ter sentido no direito de dar a este livro sua forma definitiva, constatei que deveria ser completado em vários pontos, independente do texto já formulado. Assim, apareceram alguns escritos menores, cuja finalidade era, quer esclarecer melhor aquela visão por meio de exemplos, quer explicá-la, para que objeções pudessem ser refutadas, ou ainda para criticar certas concepções que, embora tenham trazido importantes esclarecimentos, não conseguiram apreender o sentido central daquilo que era mais essencial para mim, a saber, os vínculos íntimos entre a relação com Deus e a relação com o homem. Mais tarde, melhores esclarecimentos foram acrescentados, uns relativos aos fundamentos antropológicos, outros relativos às implicações sociológicas. Verificou-se, todavia, que isso ainda não esclarecia tudo de um modo suficiente. Os leitores incessantemente dirigiam-se a mim para perguntar sobre o sentido de tal passagem ou de tal outra. Durante muito tempo, eu respondi a cada um deles. Mas logo notei que não poderia atender todas as exigências e, ademais, não devo limitar as relações dialógicas àqueles leitores que se decidiram a falar. Talvez haja, justamente dentre os silenciosos, aqueles que merecem uma atenção especial. Assim, resolvi responder publicamente, primeiramente, a algumas questões essenciais que se relacionam em certo sentido. Eis como poderia ser formulada, com alguma precisão, a primeira questão. Se, como diz esta obra, nós podemos nos encontrar em relação eu-tu, não somente com outros homens, mas também com os entes ou coisas que, na natureza, vêm ao nosso encontro, em que se fundamenta a diferença entre aqueles e estas? Ou então, de um modo mais preciso, se esta relação implica em reciprocidade abrangendo efetivamente os dois parceiros, o eu e o tu, como pode a relação com aquilo que é simples natureza ser entendida como uma relação deste tipo? Ou mais exatamente, se devemos admitir que seres ou coisas da natureza, nos quais encontramos nosso tu, nos concedem uma certa espécie de reciprocidade, de que espécie é esta reciprocidade? E o que nos permite atribuir esse conceito tão fundamental?
A esta questão não existe, aparentemente, uma resposta uniforme. Aqui, em vez de tomar a natureza como um todo, como de hábito se faz, devemos considerar seus diversos domínios. O homem, outrora, domou os animais e ainda é capaz de exercer este singular poder. Ele nos atrai em sua atmosfera e nos leva a aceitá-lo. Ele, o estranho, de um modo elementar, a atendê-lo. Ele obtém da parte deles uma reação ativa e muitas vezes surpreendente às suas solicitações e apelos. Reação esta que é geralmente tanto mais intensa e direta, quanto mais a sua posição com relação a eles é um dizer tu autêntico. Pois os animais, como as crianças, sabem discernir se as manifestações de ternura são dissimuladas ou não, são autênticas ou não. Um contato semelhante se produz também, às vezes, entre o homem e o animal, fora do âmbito da domesticação. Aí trata-se de homens que trazem, no fundo do seu ser, a virtualidade de um contato com o animal, não como se fossem, em certo sentido, pessoas animais, mas antes, pessoas dotadas de uma espiritualidade elementar. O animal não é duplo, como o homem. A dualidade das palavras princípios eu, tu e eu, isso, lhe é estranha. Embora ele possa muito bem dirigir sua atenção a um outro ser quanto complementar objetos, podemos sempre afirmar que, nesse caso, a dualidade é latente. Esta esfera, considerada como dizer tu que emana de nós em direção à criatura, pode ser chamada limiar da mutualidade. O mesmo não se aplica aos domínios da natureza, aos quais falta a espontaneidade que temos em comum com o animal. A planta, como a concebemos, não pode reagir à nossa ação sobre ela, não pode retribuir. Isto não significa, no entanto, que não participamos de nenhuma espécie de reciprocidade. Embora não exista aí ação ou atitude de um indivíduo, existe, sem dúvida, uma reciprocidade do próprio ser. Uma reciprocidade que não é senão o ser. Aquela totalidade viva é a unidade da árvore, que se recusam ao olhar mais perscrutador daquele que só se limita a explorar, mas que se oferecem àquele que diz tu, estão presentes quando o homem está presente. Ele permite à árvore manifestá-las e, pelo fato de ser, a árvore as manifesta. Nossos hábitos de pensamentos nos dificultam reconhecer que aqui, algo suscitado pela nossa atitude, algo que vem do ser, se desperta e brilha diante de nós. Nesta esfera, o essencial é nos entregarmos livremente à atualidade que se nos oferece. A esta vasta esfera que se estende das pedras às estrelas, atribuo o nome de pré-limiar, isto é,
último grau antes do limiar. Mas então apresenta-se a questão sobre a esfera que poderia ser chamada, para empregar a mesma imagem, a esfera do supralimiar, aquela além da porta, a esfera que cobre a porta, a esfera do espírito. Aqui também se faz necessária a distinção entre dois setores. Entretanto, a divisão aqui operada é mais profunda que aquela no seio da natureza. Ela é a separação entre aquilo que, de um lado, no que se refere ao espírito, já se manifestou no mundo e tornou-se perceptível aos nossos sentidos, e, de outro lado, aquilo que ainda não se incorporou no mundo, mas que, no entanto, está pronto a se encarnar, tornando-se presença para nós. Esta distinção é fundamentada no fato de eu poder, por assim dizer, te mostrar, meu leitor, aquilo que de espiritual já foi realizado, sem, no entanto, poder mostrar-te a outra. Posso chamar tua atenção sobre as obras do Espírito que existem efetivamente, ou sobre uma coisa ou ser da natureza que existem atualmente, e também sobre algo que te é atual ou virtualmente acessível. Não é possível, no entanto, indicar-te algo que ainda não se incorporou no mundo. Quando ainda me perguntam onde, no âmbito desta região, se encontra a mutualidade, não posso senão fazer indiretamente alusão a determinados fenômenos, impossíveis de serem descritos na vida do homem, ao qual o Espírito se revelou como encontro. E, finalmente, se o modo indireto se revela insuficiente, nada me resta senão apelar, meu leitor, para o testemunho de teus próprios segredos, que, embora estejam, quem sabe, soterrados, podem ainda ser atingidos. Voltemos então à primeira região, aquela denominada dos entes à mão, pois aqui podemos tomar apoio sobre exemplos. Aquele que questiona torna presente a si mesmo uma das sentenças de um mestre morto há milhares de anos e tenta acolher esta sentença, na medida do possível, pelo sentido do ouvido, como se o mestre estivesse presente, pronunciando-a pessoalmente. Para tanto, deve voltar-se com todo o seu ser para aquele que a profere e que não existe. Isto é, a atitude que deve tomar para com este homem, ao mesmo tempo vivo e morto, deve ser aquela que eu chamo o dizer tu. Caso consiga, a vontade e o esforço, na verdade, não bastam, mas pode retomar sem cessar a tarefa, perceberá de início, talvez indistintamente, uma voz idêntica àquelas cujo som encontraremos em outras dentre as sentenças do Mestre. Agora, não poderá mais realizar aquilo que poderia, enquanto considerar a sentença como um objeto. Não poderá isolar nem seu conteúdo, nem seu ritmo. Não colherá senão a totalidade indivisível de uma fala. Porém, isto é ainda ligado a uma pessoa,
a manifestação em cada caso da pessoa em sua palavra. Ora, o que quero dizer não se limita a uma contínua presença de uma existência pessoal em palavras. Para isso, deverei apelar agora para um exemplo que não esteja afetado de nenhum elemento pessoal. Escolho um exemplo que evocará em muitos de nós intensas lembranças. Trata-se da coluna dórica, onde ela se revela a um homem capaz de se entregar à sua contemplação e disposto a dedicar-se a isso. A mim ela se apresentou pela primeira vez em Siracusa, em um muro de uma igreja onde outrora fora incrustada. Misteriosa medida originária, revelando-se de um modo tão sombrio e tão desprendido, que nela não havia sequer detalhes a serem considerados, ou objeto de prazer. Eu era capaz de realizar aquilo que deveria ser feito, a saber, tomar posição e manter esta atitude em face da forma espiritual desta realidade que, passada pelo sentido e pelas mãos do homem, encarnou-se graças a eles. O conceito da mutualidade desaparece aqui? Ou ele mergulha novamente nas trevas, ou então ele se transforma em um estado concreto de coisas, um estado que recusa terminantemente a conceitualização, mas que é claro e autêntico. Nesta perspectiva, poderemos também considerar a outra região, aquela daquilo que não está à mão, aquela do contato com os seres espirituais e da origem da palavra e da forma. Espírito tornado verbo, espírito tornado forma. Aquele que foi tocado pelo Espírito e não se impermeabiliza à sua presença, sabe, em um ou outro grau, sobre o fato fundamental. Tais coisas não germinam e não se desenvolvem no mundo dos homens sem serem semeadas. Sabe que elas nascem do encontro do homem com o outro. Não de encontro com ideias platônicas, que, aliás, não tenho conhecimento direto e nas quais não posso ver o ser, mas encontro com o Espírito que nos envolve e que penetra em nós. Aqui, mais uma vez, lembro-me da estranha confissão de Nietzsche, abordando o fenômeno da inspiração, aconselhando que se receba sem perguntar quem oferece. Certo, não se perguntará, mas nem por isso não se deixa de agradecer. Peca aquele que tenta apoderar-se do espírito quando conhece o seu sopro, ou que tenta descobrir sua natureza. Porém, é uma infidelidade para com ele atribuir-se a si este. Consideremos conjuntamente o que foi dito a respeito dos encontros com o elemento natural e daqueles com o elemento espiritual. Temos o direito, poder-se-ia perguntar, de falar de resposta ou de apelo provenientes de uma ordem exterior àquela para o qual, em nossas considerações sobre a ordem dos seres, reconhecemos espontaneidade e consciência
como se algo ocorresse do mesmo modo sob a forma de resposta e apelo no mundo humano no qual vivemos? O que aqui se disse sobre isso teria outro valor do que uma metáfora de personificação? Não haveria aqui o perigo de um misticismo problemático que apaga os limites determinados que são necessariamente traçados por todo conhecimento racional? A estrutura clara e sólida da relação eu-tu, familiar a todo aquele de coração aberto e que possui coragem para aí se engajar, não é de natureza mística. Para compreendê-la, devemos, às vezes, nos desligar de nossos hábitos de pensamentos, sem, no entanto, renunciar às normas originais que determinaram o modo próprio de o homem pensar aquilo que é atual. Como no reino da natureza, do mesmo modo, a ação que se exerce sobre nós no reino do Espírito, do Espírito que se prolonga na mensagem e na obra, do Espírito que aspira a tornar-se mensagem e obra, deve ser compreendida como uma ação que provém do ser. Na questão seguinte, não se trata mais de limiar, pré-limiar ou supralimiar da mutualidade, mas da própria mutualidade como porta de entrada da nossa existência. Pergunta-se: o que se passa na relação entre os homens? Realiza-se sempre uma reciprocidade total? Pode ela, deve ela sempre realizar-se assim? Não depende dela, como aliás tudo o que é humano, das limitações de nossa deficiência e não está submissa às restrições das leis internas de nossa existência com o outro? O primeiro destes dois obstáculos é bem conhecido. Desde o próprio olhar com que vês cada dia o teu próximo, que te admira com olhos espantados como se fosses um estranho, ele que, no entanto, carece de ti, até a tristeza dos santos, que não cessam de apresentar a grande oferenda. Tudo te diz que a plena mutualidade não é inerente à existência em comum entre os homens. Ela é um dom ao qual deve-se estar sempre receptivo e que nunca se tem como algo assegurado. Há, no entanto, diversas relações eu-tu que, por sua natureza, não podem realizar-se na plena mutualidade, se ela deve conservar a sua característica própria. Uma relação deste gênero eu caracterizei, em outro lugar, como a relação do autêntico educador ao seu discípulo. Para auxiliar a realização das melhores possibilidades existenciais do aluno, o professor deve apreendê-lo como esta pessoa bem determinada em sua potencialidade e atualidade. Mais explicitamente, ele não deve ver nele uma simples soma de qualidades, tendências e obstáculos. Ele deve compreendê-lo como uma totalidade e afirmá-lo na sua totalidade. Isto só se lhe torna possível, no entanto, na medida em que ele o encontra cada vez como seu parceiro em uma situação bipolar. E, para que sua influência sobre ele tenha unidade e sentido, ele deve experienciar esta situação
a cada manifestação e em todos os seus momentos, não só de seu lado, mas também do lado de seu parceiro. Ele deve exercitar o tipo de realização que eu chamo envolvimento. Entretanto, se acontecer com isso de ele despertar também no discípulo a relação eu-tu, de tal modo que este o apreenda e o confirme igualmente como esta pessoa determinada, a relação específica educativa poderia não ter consistência se o discípulo, de sua parte, experimentasse o envolvimento, isto é, se ele experimentasse na situação comum a parte própria do educador. Do fato de a relação eu-tu terminar ou de ela tomar um caráter totalmente diferente de uma amizade, fica clara uma coisa: a mutualidade não pode ser plenamente atingida na relação educativa como tal. Outro exemplo, não menos instrutivo para as restrições da mutualidade, encontramos na relação entre o autêntico psicoterapeuta e seu paciente. Se ele se limita em analisá-lo, isto é, em trazer à luz de seu microcosmos fatores inconscientes e, através desta libertação, aplicar as energias transformadas a atividades conscientes da vida, ele pode trazer algumas melhoras. Na melhor das hipóteses, ele pode auxiliar uma alma difusa e estruturalmente pobre a, de algum modo, se concentrar e se ordenar. Porém, aquilo que lhe incumbe, em última análise, a saber, a regeneração de um centro atrofiado da pessoa, não será realizado. Só poderá realizar isso quem, com um grande olhar de médico, apreende a unidade latente e soterrada da alma sofredora, o que só será conseguido através da atitude interpessoal de parceiros e não através da consideração e estudo de um objeto. Para o terapeuta favorecer de um modo coerente a libertação e a atualização daquela unidade, em uma nova harmonia da pessoa com o mundo, ele deve estar, assim como o educador, não somente aqui no seu polo da relação bipolar, mas também no outro polo, com todo o seu poder de presentificação e experienciar o efeito de sua própria ação. Porém, de novo, a relação específica de cura terminaria no momento em que o paciente lembrasse e conseguisse praticar de sua parte o envolvimento, experienciando assim o evento no lado do médico. O curar, como o educar, não é possível senão a aquele que vive no face a face, sem, contudo, deixar-se absorver. A limitação normativa da mutualidade seria demonstrada de um modo mais claro, sem dúvida, no exemplo do orientador de consciência, pois aí um envolvimento por parte de seu parceiro violaria a autenticidade sacral de sua missão. Todo vínculo eu-tu, no seio de uma relação que se especifica como uma ação com finalidade exercida por um lado sobre o outro, existe em virtude de uma mutualidade que não pode tornar-se total. Com referência a isso, só mais uma questão pode ser abordada.
É necessário que assim seja, pois ela é incomparavelmente a mais importante. Perguntar-se-ia: como pode o Tu eterno ser, na relação, ao mesmo tempo, exclusivo e inclusivo? Como encontro eu Tu do homem com Deus? Encontro que exige um movimento absoluto em direção a Ele e do qual nada pode desviar. Pode englobar todas as outras relações eu-tu deste homem e oferecê-las a Ele. Note-se bem, a questão não se aplica a Deus, mas unicamente à nossa relação com Ele. Eu devo, no entanto, para responder, falar dele. Na verdade, nossa relação com Ele transcende, como tal, todas as oposições, porque Ele, como tal, as transcende. Sem dúvida, podemos somente falar sobre o que Deus é em sua relação com o homem. E mais, isso só poderia ser dito de um modo paradoxal, ou mais exatamente, por um emprego paradoxal de um conceito. Ainda mais claramente, pela ligação paradoxal entre um conceito nominal e um adjectum, que se contradiz com o conteúdo que usualmente lhe atribuímos. Esta contradição se justifica na medida em que se reconhece que é indispensável designar o objeto por esta noção e que a designação só pode ser justificada assim e não de outro modo. O conteúdo do conceito sofre uma extensão transformadora. O mesmo acontece, porém, com cada conceito que nós, impelidos por realidade de fé, tomamos a imanência e aplicamos a ação da transcendência. A relação com Deus como pessoa é indispensável para quem, como eu, não entende por Deus um princípio, embora místicos como o mestre Eckhart às vezes assemelham-no ao ser. Para aquele que, como eu, não identifica Deus com uma ideia, embora filósofos como Platão possam às vezes tê-lo concebido como tal. Para quem, sobretudo como eu, entende por Deus, não importa o que seja além disso, aquele que entra numa relação imediata conosco, homens, através de atos criadores, reveladores e libertadores, possibilitando-nos com isso a entrar em uma relação imediata com Ele. Este fundamento e este sentido de nossa existência constituem a cada vez uma mutualidade que só pode existir entre pessoas. Embora o conceito de personalidade seja, sem dúvida, incapaz de definir a essência de Deus, é possível e necessário, no entanto, dizer que Ele é também uma pessoa. Se eu quisesse traduzir o que se deve entender com isso, excepcionalmente, em uma linguagem filosófica, a de Spinoza, por exemplo, deveria dizer que, dos inumeráveis atributos de Deus, não só 2, como entende Spinoza, mas 3 nos são para nós, homens, conhecidos. A espiritualidade, da qual tem origem o que chamamos espírito, a naturalidade, que consiste no que chamamos natureza, e, em terceiro lugar,
o atributo da personalidade. Dela, deste atributo, nasce o meu ser pessoal e o ser pessoal de todos os homens, assim como daqueles outros atributos originam tanto o meu ser espiritual como o meu ser natural e o de todos os homens. E somente esse terceiro atributo da personalidade se nos revela diretamente em sua qualidade de atributo. Porém, agora, no que diz respeito ao conteúdo universalmente conhecido do conceito de pessoa, se anuncia a contradição. Não pertence à essência da pessoa o fato de sua individualidade, embora existindo em si, ser relativizada na totalidade do ser pela pluralidade de outras individualidades? Mas, evidentemente, isso não se aplicaria a Deus. A esta contradição contrapõe-se a designação paradoxal de Deus como pessoa absoluta, isto é, uma pessoa não passível de relativização. Deus entra na relação imediata conosco como pessoa absoluta. A contradição desaparece em um nível superior de consideração. Deus, podemos agora afirmar, transmite sua absoluticidade à relação que ele estabelece com o homem. O homem que se dirige a ele não tem necessidade de se afastar de nenhuma outra relação eu-tu. Ele as conduz legitimamente a ele e as deixa que se transfigurem na face de Deus. Todavia, deve-se, acima de tudo, evitar interpretar o diálogo com Deus. O diálogo sobre o qual eu falei neste livro e em quase todos que o seguiram, como algo que ocorresse simplesmente à parte ou acima do cotidiano. A palavra de Deus aos homens penetra todo evento da vida de cada um de nós, assim como cada evento do mundo que nos envolve. Tudo o que é biográfico e tudo o que é histórico, transformando-o para você e para mim em mensagem e exigência. A palavra pessoal o torna capaz e exige, evento após evento, situação após situação, da pessoa humana, firmeza e decisão. Acreditamos muitas vezes que nada há a perceber, mas obstruímos há muito tempo nossos ouvidos. A existência da mutualidade entre Deus e o homem é indemonstrável, do mesmo modo que a existência de Deus é indemonstrável. Porém, aquele que tenta falar dele dá seu testemunho e invoca o testemunho daquele a quem ele fala, seja um testemunho presente ou futuro. Jerusalém, outubro, 1957.